Olá pessoal, meu nome é Davi, eu sou seu irmão alemão e bem-vindo no meu canal. Hoje vamos fazer uma reação aos vídeos falando sobre a história da Alemanha do canal DGP Mundo. Seguimos a história do nosso país, falando primeiramente sobre a ascensão da Alemanha nazista e depois sobre o papel da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Terminamos o vídeo com a unificação da Alemanha depois do Muro de Berlim. Inscreva-se no canal e deixe um like se você gostou do vídeo. E agora, vamos lá. Los geht's! O vídeo se chama A Ascensão da Alemanha Nazista e é do canal DGP Mundo. Então, vamos lá! A ascensão da Alemanha nazista. Perto do final da Primeira Guerra Mundial, o imperador alemão foge para a Holanda e a Alemanha acaba virando uma república e se rende. Os soldados, no entanto, não gostaram nada disso e se sentem traídos pelos seus governantes e pelos protestantes, pois, segundo eles, a Alemanha poderia continuar lutando. Com a rendição veio os termos de paz, esse que ficou conhecido como o Tratado de Versalhes. Então, a Primeira Guerra Mundial começou com a declaração de guerra da Áustria-Hungria à Sérvia em 1914. A Áustria-Hungria teve o apoio total do imperador Wilhelm II da Alemanha, que alguns dias depois declarou a guerra à Rússia e em seguida à França. 4 anos mais tarde, a Primeira Guerra Mundial acabou e em seguida o Tratado de Versalhes foi redigido. A Alemanha foi reconhecida como a única responsável pela guerra e excluída das negociações. O resultado foi um acordo que prevê que a Alemanha deve pagar reparações muito altas e desistir do parte do país. Como resultado, a situação econômica no país tem se deteriorado extremamente, em que basicamente culpava a Alemanha por toda a guerra. Outros países aliados à Alemanha também tiveram que pagar, mas foi bem menos do que ela. No seu caso, ela foi obrigada a reduzir seu exército para apenas 100 mil homens, ceder partes de seus territórios e ainda pagar valores muito altos de reparação para os vencedores, principalmente para a França e para o Reino Unido. Isso deixou a Alemanha em uma situação bem difícil. Logo após o fim da guerra, vários movimentos comunistas começaram a surgir por toda a Europa, muitos deles inspirados na Revolução Russa de 17. No final de 1918, a Baviera se torna um estado comunista. No entanto, o estado não durou muito. Logo no início de 1919, os comunistas são derrubados e a Baviera volta a fazer parte da Alemanha. Porém, o governo estava com medo de algo do tipo acontecer de novo. Então eles contratam um ex-soldado austríaco que lutou na Primeira Guerra Mundial e agora estava desempregado para espionar possíveis partidos que pudessem ser ameaças à Alemanha. Quem era esse soldado? Então ele foi enviado para espionar o Partido dos Trabalhadores Alemães e descobre que o partido não era bem comunista, e sim fascista e nacionalista, e acaba aderindo ao partido. Logo de início, todos passam a gostar de Hitler, pois sua oratória era incrível e seus discursos chamavam a atenção de todos, usando ódio e achismo, não fatos, em relação aos judeus. Desde a Idade Média, os judeus na Europa têm sido vítimas de perseguição e desânimo. E na verdade, a gente não sabe porque o Hitler era antissemita, mas ele lutou na Primeira Guerra Mundial e estava no hospital militar durante a capitulação da Alemanha. Existem teorias que dizem que o Hitler precisava de um bode expiatório para o fato de que a Alemanha perdeu a guerra. Por isso, ele falou que ele nunca viu um judeu lutar na guerra e que é a culpa dos judeus que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. E como eles destruíam a Alemanha. O antissemitismo já era algo intrínseco na população alemã da época, então de pouco a pouco ele passa a conquistar mais e mais pessoas. Pouco tempo depois, ele se torna o presidente do partido e o renomeia para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, geralmente abreviado para Partido Nazista. Ele mesmo desenhou a icônica bandeira nazista. Aquele símbolo que o Hitler usou, na verdade, já foi usado para várias religiões como símbolo de sorte. Hoje em dia, é proibido usar o símbolo para objetivos políticos na Alemanha. Usando as cores da bandeira do Império e uma suástica no meio, Hitler começa a ganhar popularidade na Baviera. Ele falava o que as pessoas queriam ouvir e de uma maneira que todos ouviam. Desde o início, ele já deixava claro que renegava o Tratado de Versalhes, que era anticapitalista e anticomunista, e que a culpa de tudo de ruim que estava acontecendo na Alemanha eram dos judeus. O partido nazista tinha uma espécie de exército particular, ou milícia, chamada de Sturmabteilung,
ou SA, que era formada por ex-soldados desempregados. A SA foi ganhando cada vez mais adeptos com o passar do tempo. A nova República de Weimar não era muito inteligente, e como ela não estava conseguindo dinheiro para pagar as dívidas de guerra, ela teve uma ideia genial: imprimir dinheiro. Muito dinheiro. Até porque se você imprimir dinheiro, você acaba ficando mais rico, certo? Quanto mais dinheiro é impresso, menos ele passa a valer, o que causa a famosa inflação. Em 1919, um dólar valia cerca de 4,5 marcos alemães. Em 1920, passou a valer 50 marcos. Já em novembro de 1923, um dólar americano valia cerca de 4,2 trilhões de marcos. Um simples pão custava cerca de 2 milhões de marcos alemães. As pessoas passaram a literalmente queimar o dinheiro para se aquecer, pois ele não valia praticamente nada. O nível de desemprego subiu e as pessoas ficaram bem putas. Sem o dinheiro, a França ficou puta e ocupou uma área muito industrializada da Alemanha. Então, naquela época, a inflação na Alemanha estava tão alta que as pessoas precisavam de um carro de mão cheio de dinheiro para comprar um simples pão. E passaram a pegar suprimentos para quitar as dívidas. Neste processo, vários alemães foram mortos. Isso deixou a população ainda mais furiosa. Já se aproveitando deste fato e inspirado na Marcha a Roma feito pelo seu amigão italiano, Hitler tenta pegar o poder à força, porém falha e é preso. Aqui eles falam sobre a tentativa de golpe de Estado por Hitler no dia 8 de novembro de 1923. Com a ajuda esperada do governo conservador de direita do estado de Baviera, o Hitler tentou derrubar o governo da Alemanha em Berlim, seguindo o exemplo de Mussolini. O objetivo da tentativa de golpe era eliminar a democracia parlamentar e estabelecer uma ditadura nacionalista. Com isso, o partido nazista é banido da Baviera. Durante o julgamento, os juízes acabam gostando de Hitler e ele aproveita para fazer um discurso ali mesmo. Ele acaba sendo sentenciado a 5 anos de prisão, mas cumpre apenas 9 meses. Bem, a prisão não era bem assim, era mais um quarto de hotel onde ele teve tempo para escrever seu famoso livro Mein Kampf. Mein Kampf significa Minha Luta e era um livro sobre a carreira do Hitler como político e a sua visão do mundo. O livro contém uma representação das convicções antissemíticas de Hitler. Ele disse que o objetivo dos judeus era a escravidão da Alemanha e o domínio mundial. Esse livro causou muita repercussão na época pelo nível de insanidade de Hitler e fez o seu nome ser conhecido por toda a Alemanha. Voltando à Alemanha, com toda essa crise, ela pede ajuda financeira aos Estados Unidos, e isso a ajudou por um tempo. Após sair da prisão, Hitler vai para o campo se concentrar um pouco, e passa um tempo lá, até voltar ao mundo da política. Neste tempo começou um certo desentendimento entre Hitler e a SA, já que Hitler agora queria chegar ao poder de forma legal e não à força. Já a milícia queria justamente o contrário. A população alemã em geral não ligava muito para as ideias de Hitler e ficavam com o pé atrás com seus discursos agressivos e com a violência da SA. E no mais, a Alemanha estava finalmente se recuperando do pós-guerra. Em 1928, o Partido Nazista tinha apenas 2,6% do Congresso, mas tudo mudou em 1929. Com a Grande Depressão, os Estados Unidos não podiam mais ajudar a Alemanha. Além disso, eles queriam seu dinheiro de volta. Isso novamente causou uma nova crise econômica na Alemanha, que ainda estava se recuperando. O desemprego aumentou drasticamente e a população sabia que a democracia não estava funcionando. Com isso, os nazistas e os comunistas começaram a ganhar mais força no país inteiro. Já em 1932, o Partido Nazista havia se tornado o maior da Alemanha. Os nacionalistas também manipularam as eleições. Eles atacaram os opositores políticos e praticamente toda a oposição política foi cada vez mais suprimida. Hitler estava extremamente popular e praticamente todos o conheciam, então ele tenta a presidência da Alemanha. Porém, ele acaba perdendo para o popular e herói nacional Hindenburg. Como Hitler não consegue o cargo da presidência, ele tenta o da chancelaria, que era o segundo mais importante. Bem, Hindenburg não gosta muito da ideia não, ele sabia que Hitler era radical demais. Então esse cara, Franz von Papen, que seria o próximo chanceler, acaba dando uma ideia genial para o Hindenburg. E se a gente transformasse o Hitler em chanceler, para que assim ele e seu partido fiquem quietos?
A ideia era nomear Hitler como chanceler para poder controlá-lo e monitorá-lo. Infelizmente, como sabemos, essa ideia não funcionou. Assim, você me transforma em vice-chanceler e podemos controlar o Hitler e seu partidozinho. O que pode dar errado? Então, em janeiro de 1933, Hitler se transforma no chanceler da Alemanha. Porém, ele ainda não era um ditador. Em fevereiro, o parlamento da Reichstag foi incendiado. O culpado foi um holandês comunista. Mas alguns historiadores suspeitam que foram os próprios nazistas que fizeram isso. Marinus foi condenado à morte e os nazistas culparam os comunistas. A probabilidade de que os nacionalistas tenham participado do incêndio é muito alta. Eles usaram as circunstâncias para legalizar a perseguição de adversários políticos depois disso. Isso acabou deixando a população apreensiva novamente. Com isso, Hitler fez o presidente assinar uma lei com urgência para que ele tivesse poderes suficientes para mandar prender todos os comunistas e políticos opositores que poderiam ser uma possível ameaça à Alemanha. Com a nova lei, Hitler se livra de quase todos os seus obstáculos, prendendo os comunistas e os políticos opositores. Isso anulou os direitos básicos da Constituição de Weimar e abriu o caminho para a perseguição legalizada dos opositores políticos da NSDAP. Nas próximas semanas, mais que 10 mil membros da oposição foram deportados para campos de concentração e eliminados. Além dos jornalistas que eram contra ele, todos foram presos ou mandados para os campos de concentração em Dachau. Mas Hitler ainda tinha alguns problemas a resolver. Seu velho amigo Ernst Röhm, chefe da SA, queria que a SA fosse o principal exército. Isso deixou o exército alemão Wehrmacht não muito satisfeito. Hitler sabia que precisava do apoio do bem treinado exército mais do que a bagunçada SA, e isso deixou Ernst furioso. Hitler também tinha criado a SS, que assim como a SA, era uma espécie de exército particular, só que bem mais treinado e só com profissionais. Com isso, Hitler planeja acabar com todos os seus obstáculos em uma só noite. Esta que ficou conhecida como a Noite das Facas Longas. Nela foram presos e mortos vários possíveis inimigos do Terceiro Reich, como políticos, jornalistas, militares que eram contra o novo governo, membros do SA e até mesmo o velho amigo de Hitler, líder da SA, Ernst Röhm. Após algum tempo, o presidente Hindenburg morre de câncer. Hitler então funde os cargos de presidente e chanceler e se torna o Führer, o ditador supremo da Alemanha. E assim nasce o Terceiro Reich. O império que, segundo Hitler, duraria 1000 anos. Na Alemanha, quem não concordasse ou fizesse algo contra o governo, seja ele ariano ou não, era preso imediatamente. Isso fez parecer que todos os alemães eram nazistas, quando na verdade nem todos eram. Tinha bastante gente naquela época que não apoiava o Hitler, mas todos os que criticaram a ditadura dele foram perseguidos politicamente e executados em campos de concentração. Hitler não era apenas radical contra os judeus. Na sua opinião, existem raças mais altas e mais baixas. Os alemães pertencem aos povos de posição mais alta e os judeus aos povos de posição mais baixa. Ele também aplica estas ideias a outros grupos étnicos. O Hitler também achava que o povo alemão só pode ser forte se for puro. As pessoas com doenças hereditárias são, na sua opinião, pragas. Entre eles estavam pessoas com deficiência física ou mental, mas também, por exemplo, criminosos ou homossexuais. Eles também foram perseguidos. Durante seu tempo inicial de governo, Hitler fez milagres para a economia alemã, que naquele ponto estava defasada. Ele investiu pesado em infraestrutura e principalmente em fabricação de armamento bélico. Isso trouxe o emprego de volta ao povo alemão. Em pouco tempo, a Alemanha tinha saído de uma grave crise e se tornado uma superpotência novamente. O povo alemão estava feliz como nunca antes. Hitler era visto como um herói nacional, o salvador daquele país. Enquanto isso, judeus e ciganos que estavam na Alemanha há anos foram cada vez mais perdendo seus direitos. Com o passar do tempo, os judeus que tinham condições acabam indo para outros países. Já os que permaneceram lá tiveram um destino cruel. A partir de 1938, todos os judeus, ciganos e outras minorias foram mandados para campos de concentração, onde trabalhavam até a morte em condições subhumanas. Alguns eram submetidos a experiências médicas cruéis, até que chegou um ponto em que eles passaram a exterminar todos em massa, em câmeras de gás. Essa que ficou conhecida como solução final. Esse provavelmente é a pior parte da história da Alemanha. Eu fui em um campo de concentração com a escola e era muito triste ver como os nazistas trataram os judeus naquela época. Por isso, é muito importante que a gente fale sobre a história do nosso país e não esconder nada.
Hitler, com toda a sua ambição e loucura, fez com que a grande Alemanha começasse a se expandir e anexar territórios, levando o mundo para mais um conflito global, que nunca será esquecido. Então, o que eu achei do vídeo? Eu gosto muito do vídeo e acho que os criadores têm lidado muito com a história da Alemanha. Eles também colocaram algumas piadas no vídeo que eu acho que não faz mal, enquanto estamos cientes que esse tema para nós é um tema muito importante e muito sério. Para quem ainda não veio à Alemanha, hoje em dia o país está totalmente diferente. Se você planeja sua viagem para a Alemanha, você não tem que ter medo de racismo. Claro que existem exceções, mas a maioria dos alemães, hoje em dia, são pessoas cosmopolitas e abertas, que gostam de viajar bastante e estão felizes de mostrar aí a cidade deles. O vídeo se chama A Segunda Guerra Mundial, parte 1. Vamos lá! A Segunda Guerra Mundial. Depois dos horrores da Primeira Guerra, ninguém estava querendo outra. Bem, ninguém menos esses caras. Depois da Primeira Guerra, a Rússia tinha se tornado a União Soviética, e no comando do ditador Joseph Stalin, ela estava querendo se expandir e implementar seu maravilhoso sistema. A Itália estava sob o controle do ditador Benito Mussolini, e ele queria se expandir e meio que criar um novo Império Romano. Os japoneses viam seu imperador como praticamente um deus. E o Japão queria se expandir e tinha o sonho de dominar o Pacífico e partes da Ásia. Mas primeiro ele precisava conquistar a China, e ele estava no caminho certo. Em 1937, a guerra entre Japão e China já havia começado. A Alemanha, no comando de Adolf Hitler, tinha um sonho bem comum para aquela época: se expandir e dominar. Porém, ela queria se tornar um grande estado abrangindo todos os povos germânicos.